Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, o nosso 34º episódio, falando sobre as conquistas da educação pública do Ceará. Hoje, dia 30 de maio de 2026, com a presença ilustre dela, que é cearense de Capuí, professora de História, especialista em Educação, mestra em Administração Pública e atualmente ocupa o cargo de secretária da Educação do Estado do Ceará. Temos hoje no nosso programa a presença ilustre de Jucineide Fernandes. Tudo bom, Jucineide? Tudo bom, Dênio. Obrigada pelo convite, para a gente poder falar da educação cearense, do que a gente vem construindo nos últimos 20 anos, garantindo mais oportunidades aos nossos estudantes. Show de bola. Jucineide, me fala um pouco da tua trajetória no magistério, até o atual momento de ocupar esse cargo que é tão importante para o nosso estado. Eu sou, como você falou, eu sou de Capuí, né? Como acho que muitos de nós, iniciei como professora contratada por tempo determinado no município, depois na rede estadual. Em 2004, eu sou do concurso de 2004, né? 2013, assumimos em 2004. E professora de História e Sociologia e Filosofia e Geografia dentro das humanas. E em 2009 eu fui para Itaiçaba, teve um processo seletivo para ser diretora lá da escola. Eu fui para Itaiçaba e o Estado fazia muitos bancos, né? Banco para diretor da escola profissional, banco para coordenador de regional. E todos esses processos eu ia fazendo, né? Banco para gestores, coordenadores escolares e tal. E eu também estava no banco das escolas profissionais. Em 2011, fui para Jaguaruana ser diretora da escola profissional. Depois, fui convidada para vir para Baturité para ser coordenadora da regional, em 13. 15, fui para Russas, que era a minha regional. E fiquei até 21, quando vim para a SEDUC assumir como secretária executiva. E agora, com a desincompatibilização da nossa secretária Eliane Estrela, estou assumindo aí com muita honra, a convite do nosso governador, a função de secretária de Educação do Estado do Ceará. Para mim, que sou aluna da escola pública, né, sou professora da rede estadual, é uma grande honra servir ao povo cearense e principalmente servir ao povo cearense ao lado do governador Eumano de Freitas, que tem uma sensibilidade muito grande para a pauta da educação. Muito bom, muito bom. Bastante experiência, Jucineide. E deu uma passada em várias cidades do interior, né? Conhece a realidade do interior cearense, que inclusive é bastante premiado em diversos indicadores. Nós temos muitas escolas que, digamos assim, têm premiações no que diz respeito aos indicadores relacionados a avaliações externas, avaliações internas, não é isso? Isso mesmo. A gente tem conseguido nas escolas, em todas as escolas estaduais, né, em todas as regiões do estado, excelentes resultados dos nossos estudantes. Então, a gente tem muitas escolas com premiação em Olimpíadas, muitas escolas com ingresso no ensino superior em mais de 70%. Então, muitos professores e estudantes que participam de Olimpíadas e a gente garante viagens internacionais, participação dessas feiras internacionais. Então, a educação cearense, ela realmente consegue fazer isso em todo o estado, não é uma coisa concentrada na capital, é realmente todo o estado do Ceará, todas as regiões do estado apresentam resultados expressivos de educação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Muito bom. Jucineide, nós sabemos dos vários compromissos que um secretário de Estado tem no cotidiano. E recentemente você esteve em Brasília, Distrito Federal, lá no encontro da Undime. Para quem não sabe, Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com o objetivo do fortalecimento, né, do regime de colaboração cearense no que diz respeito aos resultados de alfabetização e ensino fundamental. Me conta aí como foi esse encontro.
Foi excelente. Nós estivemos lá com a comitiva do Ceará, uma comitiva de 34 pessoas, com a presidenta da Undime, a Verúzia Jardim, que é secretária de Educação do município de Quixadá. E assim, o nosso regime de colaboração no estado do Ceará é muito consolidado, né? É um processo que se fortaleceu muito a partir de 2007, com o compromisso da alfabetização na idade certa, e depois ele foi se ampliando para a aprendizagem na idade certa, e com políticas e programas até o 9º ano do ensino fundamental. Isso garante ao Ceará o primeiro lugar no IDEB dos anos iniciais, que é a avaliação que é feita no 5º ano, e o primeiro lugar também no IDEB, rede pública, dos anos finais, que é a avaliação do 9º ano. Então, é um estado de destaque no país em relação aos resultados de aprendizagem. E também somos destaque na alfabetização, a avaliação do 2º ano, que com o programa federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criada agora nessa gestão do presidente Lula com o ministro Camilo Santana, houve um compromisso nacional, adesão dos estados e municípios a um compromisso nacional para que as crianças fossem alfabetizadas na idade certa. E já por 3 anos, né, o Ceará também ocupa a liderança, com mais de 80% de crianças alfabetizadas na idade certa, alcançando inclusive a meta de 2030. Então, é um resultado que a gente tem que celebrar junto aos municípios. E nós temos, no último resultado, 20 municípios que já têm 100% das suas crianças alfabetizadas na idade certa. Então, todas as crianças que foram avaliadas. Então, esse regime de colaboração, essa parceria, né, que deve ser horizontal com os municípios, é importante que a gente fortaleça, então estar próximo aos secretários, às equipes municipais, ouvindo, é super importante para a educação do nosso estado. Então, eu aproveitei minha ida a Brasília para outras agendas e estive lá com essa equipe, porque é conjuntamente, é coletivamente que a gente consegue continuar avançando nos resultados da educação cearense. Que massa, muito massa. Eu fico até curioso de saber, em relação aos outros secretários dos outros estados, se eles te ligam assim, rapaz, como é que o Ceará chega nesses resultados? Se eles te ligam assim, Jucineide, qual o segredo do estado? Porque, assim, as coisas que acontecem no nosso estado não são apenas políticas de governo, são políticas de estado. Isso, né? Isso mesmo. Que vai desde o âmbito municipal, passando pelo âmbito estadual e de conformidade com o âmbito federal, não é assim? Isso mesmo, né? A gente teve essa oportunidade agora no governo Elmano com o Lula 3, né, com a terceira gestão do presidente Lula, que isso nos ajudou bastante, né? Nos 6 anos anteriores ao governo Lula, nós tivemos muita dificuldade de ter uma coordenação nacional da política pública de educação. Então, a gente ter também um presidente, um ministro que valoriza essa cooperação interfederativa é muito importante. E, Dênio, a gente recebe muitos estados para ouvir a experiência do Ceará. Inclusive, a gente também faz apresentações para outros países, né? Eu estive agora, recentemente, também apresentando a experiência da alfabetização do Ceará a um grupo da América Latina e Caribe que estava aqui em Fortaleza, querendo também conhecer a nossa experiência. Então, assim, a gente tem recebido muitos estados, inclusive nesse processo de implementação do regime de colaboração nos outros estados, né? A gente tem recebido muitas equipes e estamos à disposição para colaborar. Na verdade, também para aprender com os outros estados, que eles vão inovando, né? Aprende aqui um pouquinho da gente e vai inovando. E a gente aí sempre à disposição para compartilhar, né, como a educação cearense chegou nesse lugar, mas também ouvindo a outras experiências que podem agregar e fazer com que a gente inove e aperfeiçoe as nossas políticas educacionais. Eu creio que assim, a nossa grande estrela é a questão da educação em tempo integral, né? Que é uma política pública de Estado, inclusive amparada no Plano Nacional de Educação. E qual o sentimento, Jucineide, que você tem fazendo parte desse processo e sabendo que a maioria das escolas estaduais do Ceará é de tempo integral? É muito orgulho estar
à frente dessa política, quando eu estava como secretária executiva, também era da minha pasta, né, ajudando o governador Elmano a atingir esse objetivo, esse compromisso que ele assumiu, né, que nós assumimos enquanto governo com a sociedade cearense. Só para te contar uma coisa, Dênio, eu estudei, para tu ter uma ideia, eu fiz o ensino médio, na verdade eu fiz o ensino fundamental nos finais, naquele tempo era de 5ª, 8ª série, à noite. Eu sou do distrito lá de Capuí, de uma comunidade, eu ia à noite de transporte escolar, com 11 anos. Por quê? Porque não tinha espaço para estudar durante o dia. Não tínhamos escolas suficientes. Aquilo ali era quem estudava durante os menores, de primeiro, né, na primeira a 4ª série. Fiz todo o ensino médio à noite. Porque também durante o dia ficava para organizar o pessoal do ensino fundamental. Quando eu fiz o ensino médio, não tinha livro didático. Né? O investimento da educação não era ainda Fundeb. Né? Não tinha alimentação escolar. Não tinha política de transporte escolar. Né? A nossa política nacional de transporte escolar faz 20 anos. Apesar do meu município já ter isso lá na época. Então, hoje, eu que tive menos oportunidades para desenvolver o meu potencial, para poder alcançar o meu projeto de vida, poder garantir hoje aos estudantes cearenses, claro, com toda uma rede, eu digo garantir por meio da Secretaria de Educação, que eles estejam mais tempo na escola, com 3 refeições, né, com prédios novos, nós estamos entregando muitos prédios novos, nós estamos construindo mais de 100 escolas, um investimento mais de R$1,5 bilhão para garantir escolas, salas climatizadas, com todos os laboratórios, com auditório, com quadra, aquilo que os estudantes, os professores, os profissionais da educação cearense merecem. Às vezes eu coloco algum acordo de tempo integral, então vem algumas pessoas, justamente precisa melhorar em algumas coisas. Sabemos, temos alguns desafios, mas nós estamos também investindo na infraestrutura. Quando uma escola se torna em tempo integral, a gente tem lá um plano. Vestiários, refeitórios, cantina, ampliação, climatização, para garantir esse melhor espaço. Estamos avançando, continuamos investindo, construindo escolas, mas também investindo nos nossos atuais prédios. Então, assim, hoje nós temos 88% das escolas em tempo integral. Que massa. E mais de 60% da matrícula. Para você ter uma ideia de como isso é um resultado importante, o novo Plano Nacional de Educação, recentemente aprovado, que tem validade até 2036, colocou como meta para 2036 65% das escolas e 50% da matrícula. Então, nós já estamos com a meta de 2036 já alcançada. Então, às vezes, os estudantes dizem assim, ai, professora, mas eu não queria não estudar em tempo integral. Aí eu sempre digo para eles, gente, poucos países do mundo têm a escola em tempo parcial. Verdade. Por que é que nós ainda temos a maioria das nossas escolas no Brasil em tempo parcial? Porque quando esse direito foi universalizado, quando na Constituição Federal de 88 a gente colocou a educação como um direito do povo brasileiro, nós não tínhamos prédios escolares suficientes. Nós não tínhamos escolas com condições adequadas de ter um tempo integral. Então, naquele primeiro momento, nós queríamos o quê? Garantir o acesso, que só em 96, com a LDB, está completando 30 anos, uma lei super importante para a educação brasileira, né? Foi que a gente começou a garantir o acesso. Então, alguém aqui lembra que estudou num turno chamado, era o turno de 11 a 1, a 2, que era para poder ter mais turnos para garantir mais estudantes, né, tendo a oportunidade de acessar a escola. Isso. Então, hoje a gente está superando isso. Nós estamos construindo escolas, como o nosso governador diz, que não faz diferença em nenhum prédio escolar da melhor escola privada de Fortaleza. Se você passa aqui, nós entregamos recentemente ali na BR, a escola Paulo Ayrton, então você vê lá, então são esses prédios, são esses equipamentos que nós queremos entregar, estamos entregando à sociedade cearense, vamos inclusive dia 1º inaugurar também a escola Michelson, novo prédio, lá no Bom Jardim. Então, assim, eu tendo sido aluno de escola pública, estudando no noturno, sem as condições que hoje a gente tem, poder hoje estar entregando tablet, chip, ou seja, eu não tinha livro didático.
E hoje eu estou entregando tablet, chip, conectividade, fardamento aos estudantes, 3 refeições. Então, assim, isso seria um orgulho para qualquer pessoa que estivesse ocupando essa função. Mas, assim, para mim, que tive uma trajetória de mobilidade social por meio da educação, né? Que a educação transformou a minha vida, transformou as oportunidades que eu tive. Com certeza. É, assim, um orgulho muito grande poder tá nessa função, poder estar colocando em prática com a equipe incrível que a educação cearense tem. A gente tem... Quando as pessoas perguntam, né, qual é o sucesso, por que a educação cearense, a primeira coisa que eu falo é do engajamento das pessoas que fazem educação cearense. Né, da vontade que as pessoas que estão nesse projeto, que estão em cada escola, em cada município, têm de fazer a diferença. Inclusive, Jucineide, eu digo isso porque também sou servidor público, né? Sou professor da Escola Pública Estadual desde 2010 e lá na minha escola, Adélia Brasil Feijó, conhecida como Escola 4 do Conjunto Esperança, essas transformações estão ocorrendo, né? Paulatinamente, ao longo do tempo. A escola está toda climatizada, né? Melhorias foram feitas e uma nova escola está sendo construída do lado. Ou seja, a gente aproveita-se o terreno, né? Aí constrói a escola nova, enquanto que a antiga ainda funciona. E a partir do momento que a nova estiver pronta, aí derruba a antiga para construir a quadra. Normalmente é assim, né? Inclusive, mandar um abraço para o meu diretor, Francisco Cláudio Freitas, e toda a equipe de gestão, o Evanildo, a Vanessa e a Ana Maria. Então, Jucineide, eu vejo que a escola pública, de fato, do Ceará, ela tem essa vanguarda no Brasil, né? Você falou aí na Constituição Cidadã de 88, e naquele tempo, vindo também para a década de 90, nós só tínhamos assim, questões pontuais. Alguns estados que faziam alguma coisa, como era o caso do Rio de Janeiro, né? Na época do Brizola. Né? Isso. Ele também foi governador do Rio Grande do Sul. E apenas algumas questões, algum município que se destacava. Mas, de fato, o Ceará hoje é referência nacional. Tanto é verdade que o ITA, uma das sedes do ITA, veio para o Ceará por conta disso, né? E no ano passado, 2025, tivemos aqui no estado do Ceará um recorde de inscritos no Enem. Quase 97% dos concludentes do ensino médio fizeram a inscrição, né? A inscrição do Enem. Como é esse trabalho de incentivo, Jucineide? Partindo da SEDUC, para que o estudante possa fazer o Enem e até mesmo vestibulares tradicionais, como as universidades estaduais, nós temos 3, né? E também as particulares. Dênio, é um resultado assim que nos alegra muito, né? Na quarta-feira eu participei em Brasília de uma audiência pública na Câmara. No dia da votação do fim da escala 6x1, foi bem expressiva, falando sobre o ingresso no ensino superior. E o ingresso no ensino superior de 25 tem a ver com esse processo de inscrição no Enem, né? Enquanto mais estudantes se inscrevem, mais oportunidade eles têm também de acessar o ensino superior. E em 2025, 27.690 estudantes entraram na universidade, estudantes da Escola Pública Cearense. E esse trabalho que a gente faz para o Enem, para os vestibulares tradicionais, é um trabalho que começou em 2012, denominado Enem Chego Junto, Chego Bem. E tem tudo a ver aqui com o seu podcast, né? Que é incentivando os estudantes a ingressar na universidade, entendendo que esse espaço também é deles, né? Por isso que ele tem várias etapas. A documentação, então a gente fica fazendo um trabalho, como você é professor, você sabe, traga o CPF, vamos trazer a documentação, depois o período da isenção. Nós estamos agora no período de inscrição do Enem, né, para fazer a inscrição. E tem também uma questão de a etapa que é de mobilização, de engajamento, para o estudante entender que esse espaço é dele.
né? Então, e a preparação. Então, as escolas fazem simulado, nós fazemos grandes aulões, mas de tudo isso, o que eu acho mais interessante é o dia da prova do Enem. Uhum. Todo mundo se admira, porque no dia da prova do Enem, toda a educação cearense está nos polos das provas. Em qualquer lugar do Ceará que você vá, que no dia do Enem, nos 2 dias do Enem, tem pessoas, professores, motoristas, equipes das secretarias municipais de educação que nos apoiam, equipes das escolas estaduais, das regionais de educação, garantindo que o estudante não falte, se estiver atrasando, se não trouxe documentação. Então, assim, isso faz com que a gente tenha quase 80% de participação nos 2 dias. O MEC está estabelecendo uma meta aí de 70% com as mudanças que vai acontecer no Enem, e nós já temos quase 80% de participação, né, nos 2 dias. Então, a gente... É um trabalho que é construído por cada escola, por cada profissional de educação, cada professor, com a coordenação da SEDUC, né, orientando. E depois que ele faz, que ele tem acesso ao resultado, a gente vai orientando. Olha, eu queria fazer medicina, mas sua média não está dando certo aqui. E enfermagem cabe, ou então cabe medicina nessa outra universidade. Ou eu quero fazer história, biologia. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de orientação, de acompanhamento para cada estudante ingressar no ensino superior. Então, esse resultado também é fruto desse trabalho coletivo que a gente realiza, SEDUC, regionais e escolas. Pois é, eu vejo que esse trabalho de orientação a posteriori, né, da prova, ele é fundamental porque o aluno ele não tem muita noção como é que ele vai encaixar a nota de corte em relação aos anos anteriores, e as escolas fazem isso. Então, esse trabalho de mobilização que você falou, tão importante, tanto nos dias de prova, como também posteriormente, para que o aluno seja aprovado, é essencial, é fundamental. E a gente acaba colhendo o resultado no ano posterior. Eu creio que a sociedade cearense ficou assim, muito orgulhosa e emocionada até quando vê as festas nas escolas, né, das aprovações. Esse ano, por exemplo, todo mundo viu as festas no César Caus, no Adalto Bezerra, em muitas escolas profissionalizantes, e ano após ano, já de algum tempo, esse número de aprovações vem aumentando, né? Então, assim, os indicadores da educação mostram que tá legal, tá ótimo, e a gente ainda pode melhorar, porque nós temos ainda espaço para melhorar cada vez mais, não é isso? Com certeza. A gente fica vendo esses resultados, a gente tem alguns dados, e em 2007, os dados que a gente tem, uns 800 estudantes ingressavam no ensino superior, né, oriundos da escola pública. Apenas 800 estudantes. Hoje a gente está com 27.690. Né? Eu já disse que a nossa meta para 2026 são 30 mil, no mínimo, estudantes. Aí eu estava lá na audiência em Brasília dizendo, eu entrei na universidade no ano 2000, né, também oriunda da escola pública. Então, eu devia, nesse tempo, estar entre as 200 ou 300 pessoas da escola pública que ingressavam na universidade. Então, assim, eu queria que você, estudante cearense, compreendesse que a gente faz a escola pública para vocês, esse incentivo, toda essa preparação que a gente realiza, querendo garantir mais oportunidades, entendendo que acessar o ensino superior garante melhores oportunidades ao longo da vida, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de trabalho. Então, acredite na escola pública cearense, aproveitem as oportunidades, porque a gente está trabalhando muito com toda uma rede de profissionais para que você tenha sempre as melhores oportunidades. Inclusive, recentemente eu fiz uma aula de campo na UES. Jucineide, a universidade está transformada. O primeiro curso universitário que eu fiz foi medicina veterinária, né? E participei de uma seleção lá no UES-Veste, que é o cursinho de dentro da UES, e me apaixonei por ser professor, né? No magistério. Acabei fazendo também a licenciatura em Ciências Biológicas, foi quando veio o concurso e deu tudo certo. E assim, a universidade, ela está muito transformada. Só para você ter uma ideia, a gente visitou lá
laboratórios da computação, parcerias importantes com a Google, com a HP. Huawei. Isso. Visitei também um laboratório de sustentabilidade da professora Mona Lisa, com um aparelho lá de hidrogênio verde, para separar lá a água, né, o hidrogênio do oxigênio. Biocarvão, coisas assim magníficas. Visitamos também o Hospital Veterinário, que já está há algum tempo, e passamos ali em frente ao Hospital Universitário do Ceará, que com certeza, quando estiver a 100%, agora já está fazendo efeito em Fortaleza e também de pacientes que vêm do interior, mas sobretudo é um equipamento que revolucionou em termos de saúde o nosso estado, porque está dando uma base muito forte, sobretudo para aqueles cursos universitários da própria UES, né? Então, como é esse link, Jucineide, entre a SEDUC e as universidades estaduais? Como é que você vê essa parceria com os reitores, enfim? E esse também movimento, né, que a universidade está fazendo no interior, com alguns campi, né, no interior. Como é que você vê isso? Dani, eu digo que a educação cearense é de excelência, não é só educação pública básica, né? Nossa educação da rede privada também é muito boa. Uhum. Inclusive, a vinda do ITA tem a ver com esses resultados da rede pública, mas também da rede privada, é importante também reconhecer. E a nossa educação superior também, né? A UFC entre as 5 melhores universidades do Brasil, a UES entre as melhores universidades do Norte e Nordeste. Então, assim, a gente tem a educação, de uma forma geral, é muito boa. E no dia do evento do Enem, eu disse a Sandra, secretária da CESTES, Sandra Monteiro, estava lá. Eu disse, Sandra, estou entregando, e estava também o reitor da UES, né? Tinha responsável, tem uma pessoa também da UFC, eu digo, estamos entregando os estudantes para vocês, né? Então, você vê a interiorização da universidade, você vê lá em Crateús com um curso de medicina, em Quixeramobim, em Canindé, né? Então, você vê Aracati com cursos da UES, licenciatura. Então, você vê a universidade chegando mais próximo. Isso também, né, faz com que mais estudantes acessem, tenham mais oportunidade. Né? Eu, por exemplo, eu fiz a minha faculdade no Rio Grande do Norte, Mossoró, indo e vindo todos os dias. Né? Porque é mais próximo de Capoí, né? Isso, são 60 quilômetros. Então, assim, a gente vê essa ampliação das vagas também na universidade, a gente vê também as políticas de ações afirmativas, política de cotas, né? Para estudantes negros, para estudantes de baixa renda. Então, assim, tudo isso é fruto de política pública. Não vamos pensar que isso acontece por acaso, né? Uhum. Tem interesse público em que pessoas acessem a universidade, em que estudantes da escola pública, em que pessoas negras estejam na universidade. Né? Isso é bom para o desenvolvimento do Brasil, é bom para o desenvolvimento do nosso estado. Então, assim, a gente tem uma excelente parceria com a CECITES, um excelente diálogo com as universidades, né? E elas também têm muitos projetos com as nossas escolas, por exemplo, no Cariri, URCA, UFCA, UVA, na região de Sobral. Então, e também com as universidades privadas, que por meio do ProUni, do FIES, também garantem esse acesso aos nossos estudantes. Então, assim, a gente está nesse trabalho de garantir na universidade, a gente também precisa que essa universidade esteja aberta aos nossos estudantes, compreendendo suas trajetórias, e a gente tem isso hoje no Ceará, né? Uma parceria, Unilab. Então, assim, a gente tem uma parceria muito boa, e é muito importante isso que você falou, a interiorização da universidade. A gente está também, por meio da UAB, né, nós já estamos, eu acho, mais de 100 municípios, chegando também com cursos vinculados às nossas universidades públicas para garantir também a universidade mais perto do cidadão cearense. Muito bom, muito bom. Vamos aqui passar para um tema, Jucineide, relacionado ao nível nacional, né? Existem programas federais, como é o caso, por exemplo, do PED-6, que se destinam a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes do ensino médio público.
A SEDUC vem notando a permanência e a conclusão desses estudantes? Já é notório que o programa está surtindo efeito? Dênio, sim. Nós já tínhamos uma baixa taxa de abandono no ensino médio cearense. Mas a gente vê também o efeito do pé de meia pela frequência. O pé de meia, a legislação LDB exige no mínimo 75% de frequência para você ser aprovado de um ano para o outro. O pé de meia ele ampliou para 80%. Então, os estudantes beneficiários do pé de meia têm que garantir 80% de frequência. E a gente faz um acompanhamento muito miudinho com cada escola. Quando o menino já está com 18% de infrequência, aí a gente vai lá e já chama atenção. E esse programa é o maior programa já feito na história do Brasil de permanência no ensino médio. Que ainda temos dados, no Brasil como um todo, bastante desafiadores em relação à permanência. Uma informação importante, o INSPER tem uma análise recentemente publicada sobre o pé de meia, e no Ceará eles vão fazendo, com os dados que tem, enquanto mais vulnerável economicamente o estudante nos quartis mais baixos, mais importante é o programa pé de meia. Né, para garantia da frequência, para garantia de não abandonar, para garantia da aprendizagem. As pessoas às vezes dizem, o pé de meia... Não, o pé de meia é para aprendizagem. Porque para ele ganhar a poupança lá de R$1.000, ele precisa ser aprovado. Então, é um programa super importante. E essa pesquisa do INSPER tem um dado que eu queria deixar para vocês. Cada estudante que conclui o ensino médio representa quase R$500 milhões para a sociedade brasileira. É mesmo? Isso, em que, Jusneide? No melhor salário que ele vai receber, quem termina o ensino médio tem um salário melhor, então vai ter tipo uma porcentagem. Melhor condições de saúde, tem uma porcentagem. Melhor, menos probabilidade de morrer mais jovem, tem uma porcentagem. Então, são uns 6 indicadores que chegam nesse valor. Até o professor fez a pesquisa e disse assim, professor, se você salvar 4 alunos, o Estado brasileiro deve 2 milhões, né? Fez uma brincadeira. Mas é isso. Então, assim, cada estudante... eu sempre gosto de dizer que a educação é um bem coletivo. E trazendo aqui o Paulo Freire, cada estudante que você apoia, você não é só este estudante que você está ajudando na sua trajetória. É todo o entorno, é sua família, são os filhos dessa pessoa do futuro. Então, não é só o sujeito educado que vai fazer a diferença na sociedade que a gente tanto precisa. É a família, né? É a família, é o entorno. É o que... Dênio, quando a gente fala das cotas raciais... A gente não entende, só quando a gente vai para os números, o que um jovem negro da periferia que acessou a universidade, como isso fez diferença para a sua família, para os seus primos, para os seus colegas, de entender essa perspectiva, de entender que eles também podem acessar. Então, é uma diferença que reverbera por todo aquele... onde ele tem capilaridade. Então, é isso que a gente quer, que todo mundo entenda, e eu acho que a educação cearense tem isso. É um bem da sociedade cearense, a educação. Todo mundo reconhece a importância da educação e como a educação pode gerar mais oportunidades. Rapaz, Isaac, olha a aula que nós estamos recebendo, viu, meu amigo? Eu estou aqui impressionado, Jusneide, com as suas explanações, as suas explicações no que diz respeito a esses dados, né? Porque, de uma forma geral, o público, a sociedade, ela não entende isso, né? Ela apenas fica a favor ou contra uma política afirmativa, que o ideal seria que ela fosse temporária, mas, às vezes, ela precisa ficar um pouquinho mais, justamente para diminuir essa desigualdade social que tanto existe, né? Por conta do próprio regime que estamos, né? O regime capitalista, ele muitas vezes provoca isso. E nós sabemos que esses alunos egressos do ensino médio,
que fazem parte dessas políticas afirmativas, a política de cotas, por exemplo, eles são excelentes alunos da universidade, né? Os professores falam e os indicadores mostram isso, de fato, né? Isso, já temos pesquisas, isso quando começou a política de cotas, né, para estudantes de escola pública, então muitas teorias que não daria certo, então muitas pesquisas foram feitas mostrando que eles têm a média, inclusive, superior aos demais estudantes, então quem ainda está requentando isso é notícia velha, porque a gente já tem indicadores, pesquisas que dizem que os estudantes que entram na universidade por ações afirmativas, seus resultados não tem nenhuma diferença aos demais estudantes. Verdade. Mas vamos aqui para uma pergunta. Os nossos colegas professores que estão na rede privada, estão ansiosos para entrarem na rede pública, querem saber, Jucineide, como estão as tratativas, as ações para a realização do concurso da SEDUC desse ano? Dênio, eu quero, antes de falar do concurso, dizer aos nossos professores, aqueles que estão contratados por tempo determinado, que estão na universidade agora concluindo sua graduação, que a carreira da educação pública do estado do Ceará é a melhor carreira do Brasil. A possibilidade da gente progredir ao longo da nossa carreira é incrível. Tu progrediu agora? Progredi. Agora eu também progredi, não? Estou no M agora. Eu acho que eu estou no N. Eu progredi agora também. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Em breve vamos anunciar a data do pagamento dessa nossa recente promoção. Então, existe uma possibilidade na carreira. Nós fomos os primeiros estados a garantir um terço de planejamento. Quando muito estado lutava, nós já estávamos lá. Nós agora, recentemente, garantimos parte do planejamento em local de livre escolha e garantimos também que 45 dias de férias, inclusive com a remuneração referente aos 45 dias. Então, a gente vem trabalhando muito em parceria na mesa de negociação com o Sindicato APO, que é importante destacar, né? É uma mesa de negociação que tem aí 15 anos. Então, as discussões, sempre a gente precisa avançar, né? Nós temos, né, ficar atentos aí principalmente ao cenário nacional, aos recursos para a educação, mas a gente tem avançado muito. E agora a gente chega com o nosso concurso. O governador anunciou, nós criamos 12.000 cargos, né, na Assembleia. A APO que tinha nos solicitado, junto ao governador, uma tentativa de ampliação. E a gente ontem decidiu, né? A gente conversou com o governador e tudo. Como a gente tinha criado os 12.000 cargos, a gente não tinha como aumentar muito essas vagas, mas a gente fez um compromisso de ter 1.000 vagas de cadastro de reserva garantidas, né? Então, nós teremos aí 3.000 professores desse concurso que vão ingressar na carreira da educação cearense. Então, se preparem, nós estamos já na contratação da empresa, né? Só voltou o TR para a gente fazer essa alteração do cadastro de reserva, né? Mas a gente quer anunciar ainda no mês de junho aí as datas de lançamento do edital, quando a gente tiver a empresa que vai fazer o certame. Então, assim, estamos ansiosos por esses novos professores que entrarão na nossa rede por meio do concurso, como nós somos, né, Dênio? Professores por meio do concurso. E com o nosso compromisso aí de convocarmos 2.000 vagas imediatas e mais 1.000 vagas de cadastro de reserva. Inclusive, ontem eu estava assistindo o Anísio, que é o presidente da APO, que ele falou justamente isso, dessas reuniões finais antes da contratação, né, da empresa que vai fazer o certame. A gente vê a sensibilidade do governador humano, Jucineide, com relação à educação. Ele é sempre muito sensível, ele escuta bastante, né? Inclusive, esse ano teve algo interessante, algo bom, que, se não me engano, ele havia anunciado que das 13 horas do planejamento, 4 horas, o professor, né? Para quem tem 200 horas, isso, das 13 horas de planejamento, 4 horas o professor poderia fazer em casa, porque a gente sabe que algumas coisas a gente faz em casa mesmo, né? Isso mesmo. Mas as escolas têm o compromisso de ver a carga horária do professor e as coisas acontecem, as coisas estão fluindo a olhos vistos, né?
O que é que você diria, Jucineide, hoje para o estudante do ensino médio, sobretudo o estudante do terceiro ano, né? Que está aí há alguns meses às portas do Enem, às portas da Universidade Estadual e também das particulares. O que é que o aluno, na tua concepção, deve fazer agora para tentar melhorar, dar um upgrade nos seus estudos? Aproveitem todas as oportunidades que a escola está dando para vocês, com simulados, aulões. Nós temos parcerias com a Assembleia, né, com a Alesse, por meio do alcance. Nós temos com a Prefeitura de Fortaleza, pensando aqui mais em Fortaleza, mas o interior também tem algumas parcerias. A Academia Enem. Nós temos várias turmas de cursinhos populares aqui no nosso estado. Então, além do que a escola faz, nós temos várias oportunidades de garantir. Utilizem o seu tablet para acessar também simulados na internet, resolução de questões. Em cada escola tem muito material das provas anteriores do Enem. Então, usem esse material, resolvam questões e, principalmente, fiquem atentos às orientações dos seus professores e da gestão. Né? Nós estamos pensando sempre no melhor para cada um de vocês. Estamos colocando na mesa essas oportunidades. Como eu falei, além da escola, a oportunidade de outros parceiros que tem no sábado, tem à noite, que vocês podem acessar. E na terceira série, nós temos aquela trilha Enem, né? Que é com trilha Enem para as ciências humanas, para linguagens, redação, matemática, que é para que é um momento lá que a gente colocou no currículo, para que o estudante se prepare para o Enem, então trabalhando aquelas temáticas que mais caem, acompanhe as redes sociais da SEDUC, que a gente está sempre colocando informações, a gente elabora cartilhas com algumas questões, material estruturado, então assim, é muita coisa. A gente também tem um programa, além do Enem Chego Junto, Chego Bem, eu sou mais terceirão, que é também dando incentivo aos estudantes para os demais vestibulares das universidades privadas ou então para as nossas universidades públicas estaduais, UVA, URCA e UES, né, para que eles também se preparem, que esse seja também um momento de acesso. Então, que eu deixo de recado, estudante cearense, estudante do ensino médio cearense, aproveite todas as oportunidades que a sua escola está oferecendo e que os nossos parceiros também oferecem, que a gente está trabalhando muito para que vocês possam acessar o ensino superior e nós chegarmos em 26, né, com o resultado de 26, com mais de 30 mil estudantes. Dênio, só para tu ter uma ideia do trabalho que a gente vem fazendo com todo mundo, né, com todos os profissionais. Só na gestão do governador Eumano de Freitas, 23, 24, 25, mais de quase 75 mil estudantes já entraram na universidade. Então, é um número expressivo. É onde a gente quer que o estudante da escola pública esteja, o estudante da periferia, é onde a gente acredita que ele vai poder ter mais mobilidade social e contribuir ainda mais para o seu desenvolvimento individual, mas também para o desenvolvimento do nosso estado. Inclusive, recentemente, a minha escola fez o simulado, né, do Enem, e foi muito bacana. Inclusive, nós vamos premiar alguns alunos que fizeram os 2 dias e que também foram muito bem na prova. E tentar auxiliar aqueles que individualmente tiveram alguma nota baixa ali em alguma área do conhecimento. Outro detalhe, você falou aí das parcerias com a Alesse, né? E com a prefeitura. O ano passado eu fui convidado para a Academia Enem, que foi no ginásio da Parangaba, e eu não sei quem me indicou. Deve ter sido a gente. Assim, a Academia Enem sempre pede algumas indicações de professores que já têm essa experiência. Então, parabéns. Se você foi indicado é porque os alunos gostam de você, Dani. Pois é, e eu achei impressionante porque no dia que eu dei aula, lá eles gravam, né? A aula do professor, fica lá no YouTube, no canal do Academia Enem. E, assim, eu cheguei, eu era a primeira aula do domingo à tarde, né? Eram 3 professores,
Aí tem também os professores de redação que ficam lá atrás, corrigindo as redações e tal. Eu era o primeiro professor. Quando eu cheguei, havia poucos alunos. Aí eu disse, estranho, poucos alunos. Aí eu lembrei, era a prova da UES. Então, a prova da UES, se não me engano, é de 9 às 13, e a minha aula começava às 13. Aí, no início, havia poucos alunos, só aqueles que iam fazer só o Enem mesmo, né? De fato. Jucineide, quando dá, assim, meia hora, 40, 50 minutos de aula, aí os alunos chegaram, entende? Aí eu fico imaginando assim, puxa vida, como é bacana o aluno que saiu da prova da UES, né? Cansado, né? Aí ele recebe lá um lanche, quando ele chega lá no ginásio da Parangaba, ele pega o TDzinho, se senta e vai assistir aula. Ou seja, no final da aula estava lotado, né? Eu fiquei impressionado com a força de vontade do estudante, que realmente ali está batalhando e aproveitando as oportunidades que o Estado, que a Prefeitura dá, né? Porque foi, assim, bacana e a participação deles fantástica. Dênio, o que as pessoas precisam é de oportunidades, né? É de ter pessoas pensando políticas para elas, né? A vontade individual, claro que conta muito, mas a gente precisa garantir oportunidades. Então, uma academia Enem, um alcance, os cursinhos populares, para quem não conhece, é um programa do governo federal que também organiza cursinhos para estudantes, para egressos, né? Nós vamos ter muitos cursinhos, acho que uns 50 cursinhos aqui no Ceará, em Fortaleza. Eu até participei de uma aula com os professores. Então, estudante, veja tudo, diga assim, direção, o que é que tem? Professor, o que é que tem disponível para a gente? E vamos aproveitando, usem os seus tablets, chips, para estudar, para pesquisar. Até hoje, Jucineide, eu vejo que você dá uma passeada no interior, de vez em quando está no interior, toda semana está no interior, né? Na entrega desses tablets. Quantos tablets mais ou menos já foram entregues? Nós já entregamos mais de 300 mil tablets, em torno de 300 mil tablets. Dia 3 de junho vamos entregar os 25 mil tablets de Fortaleza. Os estudantes da segunda série, e já estamos adquirindo os da primeira série também. Então, assim, são muitos tablets, é um momento muito interessante, né? O governador Elmano se emociona muito, porque o governador Elmano, talvez as pessoas não saibam, é de Baturité. E o pai do governador Elmano era agricultor e não estudou só até o 4º ano. A mãe dele era professora, o avô dele nunca estudou, nunca foi a uma escola. Então, ele gosta de contar essa história, né? Uma história que nos emociona. E ele sempre diz, se um filho de um agricultor que nunca estudou, de um avô que nunca estudou, de um pai que só fez até o 4º ano, conseguiu chegar a ser governador do estado do Ceará, vocês podem conseguir o que vocês quiserem, porque hoje vocês estão na melhor escola pública, né, que a gente já pôde oferecer, que o Estado cearense já pôde oferecer à nossa juventude. Então, é uma pessoa que reconhece muito o valor da educação. Ele teve que sair de Baturité, morar na casa de uma madrinha, para fazer o ensino médio aqui em Fortaleza. E hoje, você, estudante cearense, não precisa. Em cada município cearense tem uma escola de ensino médio com qualidade para lhe receber, lhe acolher e garantir aí a sua trajetória escolar. Verdade. Ele é formado em Direito, né? Advogado. Isso mesmo. Advogado. E com a história... conheçam a história do nosso governador. Às vezes a gente vê as lideranças, né? Às vezes eu brinco, né? Com algumas... A gente vê... eu digo às vezes para os professores, né? Como é importante a gente contar a nossa história de vida para os estudantes. Porque às vezes eles verem a gente chegando num carro, numa moto, pensam que foi sempre assim a vida da gente, né? E não foi, né? A gente teve a trajetória, vai indo, vai chegando de bicicleta, que eu sou do interior. Vocês aqui é mais de onde? Foi de bicicleta, foi de bis, e a gente vai até a gente ir conquistando, né, alguma mobilidade social. Então, o governador sempre teve um trabalho com os movimentos sociais, né? Então, uma pessoa que justiça social, pensamento coletivo,
um trabalho, pesquisem a história do nosso governador, né? É trabalho com os movimentos sociais, é trabalho com sindicatos, sempre trabalhando em prol do povo cearense, seja como advogado, como deputado estadual que foi, e agora como governador. Um governador muito sensível, com um trabalho aí com políticas públicas muito assertivas, inclusive na área econômica, né? Estou falando aqui da educação, mas você falou lá da saúde, continuando a interiorização dos nossos hospitais, na área econômica com a atração de grandes investimentos. Cara, esse data center do TikTok vai revolucionar a economia cearense. É em Caucaia, né? Isso. O hidrogênio verde, né? A gente vai revolucionar a nossa energia solar, né? Então, nós temos muito potencial e o governador está muito atento a também isso, porque a gente precisa da educação, mas tudo essas áreas, essas políticas sociais, é para garantir desenvolvimento e, consequentemente, maiores oportunidades ao povo cearense. O governador é super atento a todas essas áreas. Com certeza. Eu vejo também na área da segurança pública, com a realização de concursos, né? E com algumas tropas indo para algumas cidades e realmente os indicadores estão melhorando demais. Isso mesmo. Jucineide, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Quanta honra, minha amiga, você veio aqui nos dar essas explicações, essas explanações, e eu, como professor da rede, me sinto assim mais seguro e mais confiante de que a coisa está indo para o caminho certo, certo? E eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final para o povo cearense, que esse ano de 2026 continue trazendo as nossas vitórias, as nossas conquistas, né? Dênio, eu só tenho a agradecer, né? Fico feliz da gente ter um professor da rede que, além de fazer o seu trabalho como servidor público, também se propõe a fazer um trabalho para animar os nossos estudantes, né? Para falar sobre ingresso no ensino superior, se conectando às políticas públicas estaduais e federais. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre a educação cearense, falando sobre as políticas de Estado, né, do governo cearense, dizer da minha alegria de poder servir ao povo cearense ao lado do nosso governador, Eumano de Freitas, que, como eu já falei, é um homem firme, mais simples e com a sensibilidade para o social enorme. A sua história diz isso. Então, eu fico muito feliz de estar ao lado dele, fazendo essas entregas que a população cearense merece, que os nossos estudantes e professores merecem. Então, muito feliz de estar aqui para poder realmente chegar mais próximo à população cearense, que eles possam, pais, estudantes, professores, servidores da educação, poderem saber o que é que a gente está fazendo e que isso repercute na vida cotidiana de cada uma dessas pessoas. Então, eu sinto muito orgulho, né, de ser servidora da educação do Estado do Ceará e estar agora nessa função. Como eu falei no início, já passei por várias funções na educação e estar aqui agora podendo ajudar ainda mais a partir da minha trajetória de estudante de escola pública. Então, entender que esse espaço é super importante para a mudança de vida de cada um dos que estão lá. Eu sou uma pessoa muito feliz pelas oportunidades que a vida me deu. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Jucineide, pela presença. Gente, curtam, compartilhem esse nosso episódio. Esse foi o 34º episódio falando sobre as conquistas da educação pública do Estado do Ceará. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.